Olá, meus amigos, meu nome é Alexandre, eu sou pastor da Igreja Casa de Deus e eu quero trazer um estudo para você muito importante sobre dízimos. Eu tenho visto muitas pessoas falando mal do dízimo nas redes sociais e eu fiquei muito preocupado com isso. Por que será que as pessoas estão falando mal? Qual o objetivo delas? Eu penso que elas não estudaram bem a palavra de Gênesis e Apocalipse, ou então elas têm um outro objetivo em mente, que é trazer maldição sobre a sua vida. Vamos ver na palavra de Deus o que está escrito? Em Malaquias, capítulo 3 e o versículo 8, Deus faz uma pergunta aos homens: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizem: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados. Olha aí a maldição. Qual a maldição? De não dar o dízimo. Porque a mim me roubam, vocês, a nação toda. Veja que não diz apenas os camponeses ou apenas alguns tipos de trabalhador, mas toda a nação estava roubando a Deus nessa época aqui de Malaquias. Aí o Senhor nos diz no versículo 10: trazem todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus. E o Senhor no versículo 10 diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Havia um lugar no templo onde era guardado os dízimos, onde os dízimos eram entregues. Jesus estava sentado à frente de um gasofilácio onde as pessoas colocavam as ofertas dentro do templo. E ele diz assim: esta senhora deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha. Interessante, né? Então, o dízimo e as ofertas são entregues no templo, hoje nas igrejas. Vamos ver o que Jesus nos diz agora em Mateus capítulo 23 e versículo também 23. Uma passagem muito interessante que precisa ser estudada a fundo. Pegue a sua Bíblia, vai acompanhando comigo aí. Em Mateus 23, nós vimos Jesus então falando assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devem, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais que eles devem fazer? Devem fazer atos de justiça, devem ter misericórdia das pessoas e devem ter fé em Deus. Devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quais aquelas? Dar o dízimo, até das pequenas coisas, do endro, do cominho, dos detalhes. Não omitam aquelas coisas, não omita o dízimo. Jesus está dizendo aqui: não omita o dízimo. Vamos ver uma outra passagem também? Em Mateus 6,24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Em outras Bíblias diz: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mamon é uma entidade espiritual que domina as riquezas. Daí que vem o termo monetário. Entenda, ou você serve a Deus ou você serve as finanças. A quem você quer servir? Em Hebreus capítulo 7 e o versículo 4, nos fala uma passagem muito importante sobre o sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico, o sacerdócio da tribo de Levi, o sacerdócio que foi instituído por Moisés, né? O Moisés recebeu no monte, né? E então ordenou a descendência de Levi. Versículo 4 diz assim: considerem, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou os dízimos, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aqui que está o detalhe importante: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo. Jesus não era da tribo de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Eu, por exemplo, sou pastor, um dia o meu corpo vai voltar ao pó. Porém, estou no versículo 8, porém ali
aquele de quem se testifica que vive é que recebe os dízimos. Quem morreu, ressuscitou e vive para sempre, Jesus Cristo. Quando você entrega os dízimos no altar, você entrega ao sacerdote, recebe ali o pastor, mas no mesmo instante Jesus Cristo está recebendo o teu dízimo lá nos céus. E por assim dizer, também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os através de Abraão. Levi pagou os dízimos através de Abraão. Então começou-se a dizimar em Abraão. Lindo, né? Vamos estudar mais uma passagem? E se alguém contestar esta palavra, dizendo, mas o dízimo é para os judeus, eu digo que todos nós que aceitamos Jesus, nós somos descendência de Abraão, nós somos judeus. Romanos 2, 28 e 29 diz isso, veja. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito do homem, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida, Salvador da tua alma, e você está vivendo conforme a palavra, então você é um judeu interiormente. Amém? Que lindo isso! E daí provém que todas as promessas para a descendência de Abraão é para você também. Quero compartilhar com você mais uma palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 13, diz assim: Não sabem vocês que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. É uma ordem de Jesus Cristo. Aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo diz assim, no 15, Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Para Paulo era uma glória ele mesmo se sustentar fazendo as suas tendas. Porém, no versículo 6 desse mesmo capítulo 9, ele diz assim: Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Por quê? Porque o apóstolo Pedro era casado, os outros apóstolos tinham esposas também, e eles eram sustentados pelas igrejas. Vamos continuar, versículo 7. Olha o que Paulo diz: Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei de Deus? Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi quando pisar o trigo. Acaso é com bois que Deus está se preocupando? Não, isso aqui era uma figura para os homens que iam trabalhar na obra de Deus. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça-se na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vocês bens materiais? Pense nisso. Quantas coisas espirituais você tem recebido da parte de Deus através dos servos, dos pastores? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4, Paulo diz assim: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Os que foram chamados por Deus para servir no templo não se envolvem com coisas. A dedicação deve ser exclusiva para o reino de Deus. Quero ainda salientar outra palavra sobre o uso dos dízimos, que está na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, e a partir do versículo 17, que Paulo diz assim: Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade nos que se afadigam na palavra e no ensino. 18. Pois a Escritura declara: Não amordaçem o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Olha que interessante, o Paulo está deixando bem claro, né? O pastor é um trabalhador, ele precisa do seu salário, e se ele ainda se dedica, ainda não somente à pregação, mas o ensino, ele estará sim sendo merecedor de um duplo salário.
quero abordar agora dois aspectos importantes com você. E se não dizimar, algum problema? Sim. Quero lembrar você, Malaquias 3:9 diz assim: com maldição são amaldiçoados, porque a mim me roubam vocês a nação toda. Quando o dízimo não é entregue, vem maldição sobre a vida de pessoa. E maldição é uma coisa ruim, uma coisa desgraças, é coisa realmente assim que você não vai gostar de estar passando. E o segundo ponto está na primeira carta de Coríntios, capítulo 6 e o versículo 9, que diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha que injustiças, ó, como Jesus estava falando antes, né? Não vos enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Agora o versículo 10 que é interessante, ele começa com: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Começa com ladrões, o versículo 10 termina com roubadores. Para mim, ladrão e roubador era a mesma coisa, mas parece que para Deus não é. Porque ele usou duas palavras diferentes. Porque ladrão é aquele que rouba de pessoas e roubador é aquele que rouba de Deus pela palavra. E nós não queremos ser roubadores, nós queremos herdar a vida eterna, não é verdade? Deus vai abençoar os 90% que vai ficar na sua vida. Mas então, o oposto. E se eu dizimar, o que Deus oferece? Malaquias 3:10, no meio do versículo diz assim, ó: e vocês podem fazer prova de mim se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção sem medida, ou uma bênção muito grande que não terá como medir. Segunda proteção, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Como a grande maioria do povo daquela época era um povo agricultor, trabalhava no campo ou pecuarista, Deus usa esses termos então: a vide do campo, fruto da terra, os animais vão prosperar, a cria, né? Mas entenda que está falando de trabalho. O teu trabalho será abençoado pelo Senhor, independente de você trabalha no escritório, numa indústria, em alto mar, Deus realmente vai abençoar de forma poderosa a sua vida. E há uma terceira bênção ainda que Deus promete aqui, que é, olha só que legal, a honra. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes ou bem-aventurados, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: que pessoa abençoada, que família abençoada, né? As pessoas vão olhar e vão dizer isso para você, vão dizer isso a respeito de você para os outros. Olha lá que homem abençoado, como é que pode? Por quê? Porque ele é fiel a Deus. É fiel a Deus em tudo que Deus tem dado para ele, ele devolve 10%. Isso é algo tremendo, uma promessa muito linda do Senhor. Eu fico muito feliz de você ter ouvido esse estudo até o final. É um breve estudo de poucos minutos aí, mas baseados na Palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, algo que realmente vai transformar. Creia, a Palavra de Deus, ela é a verdade a respeito do Criador para abençoar aqueles que se achegam a Ele. E no final de todas essas coisas, nós ainda iremos morar na cidade celestial. Amém? Meu nome é Alexandre, sou pastor da Igreja Casa de Deus. Deixe seu like aí se você gostou, a mãozinha, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas também, para que mais pessoas possam ser bem instruídas a respeito da Palavra de Deus. Como eu sempre digo, que a poderosa mão do Senhor sempre te proteja e abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo.